Bom, vamos lá, pessoal, nosso segundo bloco aqui para a gente falar um pouquinho ainda de direito eleitoral. Então, nessa segunda parte aqui do nosso encontro assíncrono em respeito de direito eleitoral, a gente vai focar aí na organização eleitoral. Embora eu trouxe um pouquinho um tema que eu acho de grande relevância quando se fala hoje em organização eleitoral, que é o tema de governança eleitoral ou governança em período eleitoral, são essas regras ali de compliance, né? E para isso é importante a gente trazer alguns destaques, que é fazer essa reflexão e crítica, né, da relação entre democracia e eleições. O fato é que quando você tem, né, necessariamente eleições com o rigor necessário, né, com eleições que seguem a lisura do pleito eleitoral, toda a razoabilidade, proporcionalidade, isso óbvio implica em uma sobremaneira, né, uma sobremaneira forma de se destacar de que aquele Estado ele tem ali nas suas virtudes, de fato, um regime democrático, né? Então essa relação ela é direta, né? A soberania popular garantida por meio do regime democrático, em especial o sufrágio universal igual sobre o direito de voto, de ser votado, e justamente trazer eleições seguras ali para o nosso eleitorado, são relações ali totalmente diretas, né? Então, a garantia de uma democracia, ela está diretamente ligada, né? Justamente o quê? As eleições, a realização das eleições. Então, essa é a primeira correlação que nós fazemos entre democracia e eleição, né? Então, a realização de eleições livres, limpas e periódicas viabiliza o exercício da soberania popular e, por consequência, dos regimes democráticos. Quando maior for a importância dada no regime democrático às eleições, maior será o protagonismo, óbvio, né? Também dos organismos eleitorais. E daí, né, a função essencial que a gente tem na nossa hoje justiça, né? Justiça eleitoral brasileira, que inclusive é uma das mais destacadas no cenário internacional, principalmente em questão de organização e logística em períodos de votação. Beleza? E aí, pessoal, dentro dessa sistemática, hoje nós falamos, né, em governança eleitoral, que é justamente essas regras, né, institucionais para trazer maiores virtudes, né, ao pleito eleitoral nesse sentido de lisura, razoabilidade. Então, nós trazemos, então, esse conjunto de atividades para manter a estrutura institucional a ser desenvolvida, né, ali durante as eleições de uma forma clara, de uma forma justa, né? Para isso, né, quem estuda governança eleitoral vai trazer os seus três níveis, né? O rule making, rule application e o adjudication, que é justamente as três etapas, né? Primeiro, as regras básicas do que é as eleições, propagandas, né? Alistamentos, a aplicação dessas normas, que é justamente durante o exercício, né, dos pleitos eleitorais e eventuais conflitos, que aí a gente vai justamente para a demanda judicial eleitoral. Então, hoje, falar em governança eleitoral seria a gente trazer essas três situações. Primeiro, a criação dessas leis, que são as regras do jogo eleitoral, depois, a administração e execução dessas leis, e, por fim, eventuais contenciosos de natureza judicial ou até mesmo extrajudicial, se forem possíveis de serem ali dirimidos, né? Então, sobre a legiferação, o rulemaking na governança eleitoral, define a forma eleitoral, critérios de elegibilidade e inegibilidade, perfil de alistamento, registro de candidatos, né? Administração, execução, distribuição das urnas, garantia de segurança aos eleitores no momento da votação, e contencioso justamente litígios eleitorais ali, tá? No caso brasileiro, então, a gente diz, né, que essa fase que seria o rulemaking, cabe essencialmente ao poder legislativo, por exemplo, quando traz lá o Código Eleitoral, quando traz lá as regras da própria Constituição de poder de direitos políticos, mas também cabe à Justiça Eleitoral, pois ela tem uma função normativa, né, principalmente por meio das resoluções ali do TSE, né? A administração, ou justamente em relação ao rulemaking, né, que seria ali a segunda etapa da governança, isso ficaria também a cargo no Brasil da Justiça Eleitoral, e rule adjudication também ficaria a cargo da nossa Justiça Eleitoral.
Então, hoje, né, a governança eleitoral brasileira estaria, sim, distribuída, né? Tanto a administração e controle ficariam ali a cargo da Justiça Eleitoral Brasileira. Daí, então, a grande importância e relevância que nós temos que dar à nossa Justiça Eleitoral, né? Por mais aí que ela seja bombardeada, né? Muita gente fala asneiras sobre nossa Justiça Eleitoral, mas ela é um dos principais destaques dentro desses processos de garantia, né, dos regimes, do nosso regime democrático, ok? E aí, óbvio, né, que trazer isso compreende que para a gente ter uma boa governança eleitoral, a gente precisa de que as eleições sejam independentes do poder executivo, né? Que o poder executivo, principalmente na figura de presidência, governadores, né, tem uma força na localidade da condução desse processo eleitoral. Então, trazer essa independência é muito importante para que no ano eleitoral a gente consiga realizar eleições justas sem essa interferência no sentido de inconformismo, de golpes e assim por diante, né? Isso implica necessariamente uma burocracia especializada ali do cenário eleitoral. Então, a justiça eleitoral ela não pode ser uma justiça extremamente instrumental, né? Como às vezes a gente chega na trabalhista ou algo nesse sentido, né? Ela precisa dessa burocracia, dada a matéria e a complexidade do que ela envolve. Ok? Além disso, uma atuação marcada por um grau de regulamentação mais concreto, mais específico. Então, por isso que a gente vai ter muita resolução mesmo, né? Não tem como pensar o direito eleitoral sem as resoluções aí de TSE, né? E a marca principal diante da própria organização do Estado brasileiro, a descentralização disso, né? Mas é descentralizar, mas com grau de regulamentação, de independência, né? Então, a justiça eleitoral brasileira hoje, ela se imiscui aí no nosso país como um todo, né? Nos mais cofins, né, regiões aí do nosso país, a gente vai ter lá a justiça eleitoral tentando trazer essa lisura ao pleito eleitoral, beleza? Então essas seriam ali características, né, do que hoje a gente chama desse movimento de governança eleitoral brasileira, ok? Bom, gente, em relação, né, aos nossos sistemas jurisdicionais eleitorais, pensando já na organização da justiça brasileira, a gente vai dizer então que nós temos três funções, né, ali no período da justiça a serem realizadas pela justiça eleitoral. Função consultiva, beleza? Função, ficou lá na frente, deixa eu fazer a anotação aqui, tá? Ah, não, já coloquei eu. Função administrativa, função jurisdicional e alguns que trazem isso de forma à parte também é a função consultiva, né? A função administrativa é justamente trazer, né, os atos executivos durante o pleito eleitoral, então poder de polícia, administração de urnas, mesários e assim por diante. Jurisdicional são as demandas levadas à justiça eleitoral propriamente dita, e a consultiva, né, que são os pareceres prévios, análises, né, que são colocadas principalmente também por meio das resoluções, para trazer a lisura ali ao pleito eleitoral, ok? Bom, gente, outra característica da nossa justiça eleitoral é a ausência de magistratura de carreira. Como eu falei para vocês, a justiça eleitoral ela é emprestada, né? Então, nós pegamos temporariamente demais magistrados e membros, né, que vão exercer as funções eleitorais, como, por exemplo, o Ministério Público, e vamos trazer temporariamente para a justiça eleitoral, mas garantindo, né, ali, obviamente, né, as garantias essenciais para o exercício dessa atividade eleitoral, né? Então, sua independência, sua autonomia. Bom, gente, em relação, né, ainda a essa divisão do nosso sistema jurisdicional, então a gente tem a função consultiva, né? Já falei para vocês, ficou aqui fora do contexto, mas divisão territorial própria, então a nossa justiça eleitoral, principalmente pelo Brasil ser um país continental, ela vai se subdividir, né, do TSE para os TREs e as juntas eleitorais, e a competência específica, já que a gente está falando de uma justiça federal, né, especializada. Então, a justiça especializada, tá bem? Bom, gente, ainda em relação a isso, né, os juízes, via de regra, vão acumular essas funções, como eu falei para vocês. Gente, a justiça eleitoral na nossa Constituição tá, né? Como órgão do Poder Judiciário, nós temos os tribunais e juízes eleitorais lá no nosso artigo 92. Por sua vez, ao tratar
dos tribunais e juízes eleitorais, a Constituição diz que são órgãos da Justiça Eleitoral, o TSE, os TREs, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Então, a gente teria mais ou menos essa divisão aqui, remontando ali a nossa pirâmide lá de Kelsen, né? Então, o TSE na última instância, mas lembrando que mesmo que o TSE ocupe a última instância especializada na Justiça Eleitoral, essas questões ainda podem gerar recurso extraordinário para o STF, por exemplo, tá? Os tribunais regionais, como tribunais de segunda instância, oriundas de demandas das juntas eleitorais, especialmente quando for eleições federais, e dos juízes eleitorais que acumulam essa função lá na Justiça Estadual, durante principalmente eleições municipais, ok? Bom, gente, a respeito, né, então, dessa organização, segundo o nosso artigo 119, o TSE vai ser composto por 7 membros no mínimo, né? Então, pode ser escolhido mais se houver regulamentação para isso, mas até o momento são 7. Lembrando, é justiça de empréstimo, né? Então, nós vamos ter 3 juízes do STF, e vamos ter 2 juízes vindos do STJ e depois 2 nomeados pelo presidente da República, tá? Lembrando que esses 2 nomeados aqui pelo presidente da República, eles virão, né, oriundos ali de advogados, né, de notável saber jurídico indicados pelo STF, tá? É uma lista de 6 e aí o presidente escolhe 2, tá? Então, não faz parte, beleza, do campo do TSE o Ministério Público. O Ministério Público ele vai estar à parte, atuando como Ministério Público Eleitoral. Então, o procurador federal, desculpa, então agora fugiu na cabeça aqui, gente, os subprocuradores, né, federais ali do MPF, eles vão estar atuando aqui junto à Justiça Eleitoral, bem como ali o nosso PGR, né, o Procurador Geral da República, ele também vai atuar aqui perante a Justiça Eleitoral, tudo bem? Então, 3 do STF, 2 do STJ e 2 ali da Advocacia, por meio de 6 que são indicados pelo STF, tá? Dentro dessas competências, gente, aqui eu não vou focar diretamente nisso, né? Ainda do TSE, vou falar disso um pouquinho posteriormente. Já no caso dos tribunais regionais eleitorais, cada um, então, em cada estado da federação mais o DF, nós já temos uma organização um pouquinho mais complexa, então eu vou ter necessariamente ali 2 juízes do TJ, então são 2 juízes do TJ, eu tenho 2 juízes lembrando, né, gente, 2 juízes aqui do TJ, foi mal aqui, 2 desembargadores, né, inicialmente desembargadores aqui, 2 juízes de direito, agora sim, do Tribunal de Justiça, um juiz do Tribunal Regional Federal, respectivo da seccional, então no caso aqui, se a gente pensa no nosso estado, que está no âmbito do TRF1, então vai ser ali um juiz oriundo ali do TRF1, beleza? Tá? E um nomeado pelo presidente da República, beleza? Tá? Pelo menos 2 advogados, de lista novamente de 6 a ser indicado pelo Tribunal de Justiça, tá? Então, nós temos aqui ao total, dentro de cada tribunal regional eleitoral, 7 também nomeados para isso, né? Então, temos aqui 6, né, oriundos no total de escolhas e um que vai vir direto, né, da magistratura federal, beleza? Aqui não se diz necessariamente que precisa ser desembargador federal ou juiz, né? Então, vindo da área federal pode ser um ou outro, tá bem? Então, 2 desembargadores, ou seja, esses daqui vêm do estadual, 2 juízes de direito vêm do estadual, um da federal e 2 advogados ali indicados pelo TJ, mas escolhidos pelo presidente da República. Tudo bem? Bom, gente, já em relação, né, ainda à justiça eleitoral em termos de competência, né, no caso dos juízes e juntas eleitorais, a gente tem a seguinte situação. Então, os membros, né, dos tribunais, juízes de direitos, eles vão integrar as juntas eleitorais de acordo com o período de eleição. E quem integra junta eleitoral cumula a função de juiz eleitoral, que vai ocupar ali por no mínimo 2 anos, né? Então, aqui, gente, ele exerce por meio de função
eleitoral, né? Ao passo que as juntas eleitorais, elas serão ali criadas nos pleitos eleitorais, nos pleitos eleitorais. Ok? Então, os juízes eleitorais é uma função eleitoral que é ocupada, então, o juiz de direito lá da comarca de São José do Rio Preto, ele vai acumular função eleitoral. Ele é juiz de direito e também acumula função eleitoral, tá? Agora, as juntas eleitorais, que vão ser órgãos necessariamente coletivos ali, formados ali por membros dos tribunais e juiz de direito, e nesse caso, junta eleitoral, ela é criada durante o período das eleições, ok? Bom, gente, em relação a recursos por hora, né, deixa isso daí à parte, a gente não vai falar diretamente disso nesse momento, não é hora, a gente está falando de organização. Bom, gente, sobre, né, então de novo aqui, recurso, esquece, não vou cobrar isso aí de vocês nesse momento. Então ainda, né, em relação a essas funções, como a gente já comentou, função jurisdicional, administrativa e consultiva, né? Alguns vão colocar a normativa de forma à parte, né? Eu entendo aí que, na verdade, a função normativa está dentro da função de administrativa, que é justamente na parte de gestão, né? Ali do pleito eleitoral, mas há quem faça essa divisão aqui, tudo bem? Gente, a divisão territorial, como eu comentei, nós temos o TSE como órgão, né, de cúpula, cada estado e o DF terá um tribunal regional eleitoral, e os juízes e juntas eleitorais nos campos ali também estaduais. Então, basicamente, a gente teria essa organização aqui, ó. Desculpa. Então, para a eleição presidencial, quem cuida dessas eleições é o TSE. Então, qualquer demanda sobre ela vai direto para o TSE. Eleições federais, senador, deputado federal, quem cuida são os TRS, de acordo com a área federal. Se é o deputado federal que vem de Goiás, de São Paulo, o que for, o TRE respectivo. Governador e deputados estaduais, também TRE. No caso de prefeito e vice, eleições municipais, quem cuida são os juízes eleitorais e, eventualmente, as juntas eleitorais, ok? Desculpa, gente. Bom, gente, competência, então, por fim, dos nossos juízes eleitorais, né? Aqui são várias, né? Tomar conhecimento das reclamações, das ações eleitorais, mas o que eu quero destacar para vocês aqui é o poder de polícia, com certeza o mais importante, tá? Então, o poder de polícia ele é exclusivo dos juízes no campo da administração eleitoral, tá? Então, o poder de polícia ele é implícito, né, ali ao exercício jurisdicional eleitoral, principalmente na questão de propaganda partidária, tá? Então, nesse caso, o poder de polícia ele vai gerar essa possibilidade de ser ali um acautelador, né? Um fiscalizador de todo pleito eleitoral, né? Quando ele exerce ali o seu poder de polícia eleitoral, tá? Isso, óbvio, não retira dele a atribuição de também ser o juiz atuando lá na sua vara civil, tá? Então, exemplos ali, né? Desse poder de polícia são atos de natureza administrativa, tudo bem? Então, não são oriundos de determinação necessariamente judicial, é exclusivo ali dos juízes eleitorais, tá? E abrange a possibilidade de você excluir atos viciosos durante o período eleitoral, tá? Exemplo clássico do exercício de poder de polícia é quanto à propaganda eleitoral, né? Então, tá fazendo panfletagem em local indevido, né? Tá realizando ali, entregando santinho no dia das eleições, fazendo boca de urna, né? Colocou outdoor onde devia, tá fazendo ali showmício e não pode. Então, o juiz eleitoral, de imediato, ele já aciona a força policial, se for o caso, vai lá, retira todas essas questões, né? Abre o procedimento administrativo eleitoral e, se for o caso disso, até mesmo trazer uma situação de abuso de poder político ou econômico por parte desse candidato, ele pode até mesmo perder o seu mandato eletivo lá na frente. Então, o poder de polícia é justamente esse poder de fiscalização eleitoral aí, beleza? Tá? Então, e inclusive de poder, né? Em relação a isso, a realizar esses atos. Lembrando, né, gente, que por mais que é um poder de polícia, no caso dele instaurar, né, o procedimento para impor multa eleitoral, isso precisa de demanda específica, né? Então, é o Ministério Público Eleitoral que faz isso. O juiz, ele recolhe, ele faz a fiscalização, encaminha para o MP e o MP ali que realiza esses atos, tá?
Então, poder de polícia eleitoral, embora principalmente no campo da propaganda, né, a gente não se resume a ele, mas também para fiscalizar situações de abuso de poder aí de candidato. Abuso de poder econômico, político, meio de comunicação, né? Aqui aconteceu muito lá no período, principalmente dessas eleições agora, das fake news, ok? Bom, gente, no nosso caso, né, do poder de polícia, uma característica dele é a margem de discricionariedade. Então, vai incumbir isso ao juiz eleitoral analisar de forma razoável, caso a caso, né? Porque se esse juiz também exagera desse poder de polícia, talvez até com entonação política, ele vai estar ali praticando até mesmo abuso de autoridade, né? Exercendo isso de forma arbitrária. Tudo bem? Então, é por isso que o poder de polícia, como todo qualquer poder de polícia, né? Administrativo, tem que sempre se pautar ali pela ideia de proporcionalidade, já que o poder de polícia ele limita as liberdades individuais. E limitar liberdades individuais, quando é feito de forma arbitrária, isso fere o princípio contramajoritário, o princípio democrático. Ok? Tudo bem? Bom, meu povo, era isso, né? Que eu queria repassar para vocês nesse segundo momento. Como eu falei, então, são orientações prévias, né? Isso daqui não é nenhuma aula de aprofundamento, é diferente quando essa disciplina, de fato, ela é ali todos os dias que eu tenho a aula de eleitoral, que a gente vai ali nesse percurso, então aqui ou já fizeram essa disciplina, não reprovou, ou foi porque está devendo a disciplina, ou porque ela é optativa, enfim, né? Então, o regime de acompanhamento, ele tem essas particularidades, beleza? Para a N2, né, a gente depois vai fazer também uma outra gravação específica sobre propaganda eleitoral, fake news, etc., mas para o nosso conteúdo de N1 é basicamente isso, mais a leitura daquilo que foi orientado para vocês, ok? Então, um abraço aí, me coloco à disposição para qualquer dúvida aí que vocês tiverem, tá?